Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus, mais um domingo, mais um momento de reflexão bíblica através do estudo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, que fala sobre Davi, quando a adversidade é gigante. Esse é o tema que tem sido colocado para a nossa reflexão. Vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos vivos e por um momento como esse em que nós podemos com liberdade e com devoção entrar na presença de Deus e repartirmos o pão, ou seja, examinarmos as Escrituras, falarmos a respeito de Deus, da experiência que temos tido com Ele e aprendermos mais com Ele através da Sua Palavra, mediante o Seu Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus, se faça presente nesse momento aqui e agora, que as palavras que aqui forem ditas não sejam apenas minhas, mas que sejam dadas por Ti, Senhor, para a edificação da Tua Igreja. Que o Teu Espírito Santo nos exorte, nos console, nos edifique, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, toda a nossa lição vem falando até aqui, na lição 5, sobre as adversidades da vida, sobre as adversidades que temos vivenciado. E para falar sobre a adversidade, o autor da lição tem olhado para os personagens da Bíblia, né, homens que foram e são para nós exemplos, né, e através da vida desses homens tirar bom testemunho de conduta diante de Deus e diante dos homens. E hoje o personagem escolhido foi Davi. E nós iremos refletir isso, como é que Davi, a vida de Davi, pode nos acrescentar algo a respeito de tudo aquilo que estamos vivendo, né, e que temos vivido. Jesus falou que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque assim como Ele que venceu o mundo, nós também venceríamos. E é nele, em Jesus Cristo, que nós temos o nosso fundamento. Ele é a nossa pedra angular, Ele é a nossa edificação, ou seja, o fundamento onde nós estamos apoiados. Portanto, se Ele nos garantiu que nós venceríamos, assim como Ele venceu, estando nele, temos a certeza de que nada, como disse o apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a doença, nada nos separará do amor de Deus. Isso faz toda a diferença na vida do cristão. O homem que proferiu essas palavras, o apóstolo Paulo, no final de sua vida, ele foi martirizado, ele foi decapitado. E sendo decapitado por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, que pregou com tamanha devoção a Deus, ele terminou a sua história, a história da sua vida, dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu olho para Paulo, para a sua história, para o seu testemunho, para o significado da sua vida diante de Deus e diante dos homens, como algo maravilhoso, algo que merece toda a nossa admiração, nosso respeito, um exemplo a ser seguido. Como ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que maravilha, né? Que coisa linda, que convicção maior ele tinha de que ele era um imitador de Deus, um imitador de Jesus. Ele era discípulo de Jesus na alma. E ele nasceu no caminho, nasceu na estrada. Foi ali que Jesus encontrou com ele. Não foi dentro de uma sinagoga, não foi no meio de uma religiosidade das construções humanas, mas foi na estrada, quando ele caminhava,
quando ele equivocadamente perseguia o povo de Deus. Ali Jesus teve um encontro com ele, se revelou para ele. E ele, não sabendo quem Jesus era, perguntou, e Jesus disse: eu sou aquele a quem tu persegues. É muito maravilhoso quando na vida Deus nos encontra, quando na vida Deus se revela a nós. E muito mais maravilhoso ainda é quando nós percebemos quem é esse Deus, quando nós sabemos quem Ele é, quando a partir daí passamos a segui-lo, passamos a tê-lo como nosso exemplo, passamos a imitá-lo, como o apóstolo Paulo fez. Isso é maravilhoso. Esperamos em Deus que um dia possamos dizer as palavras de Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé no final da nossa vida. Essa é uma expectativa que eu carrego comigo, com a certeza de que Deus há de me justificar a cada dia nessa vida. Meus irmãos, com o olhar para a nossa lição, com o olhar para Davi, com o olhar para a questão da adversidade que Davi enfrentou nesse momento aqui da vida dele, porque ele enfrentou, como nós enfrentamos, diversas adversidades. Mas a adversidade a que o autor destaca, lança luz, fixa os nossos olhares, é a adversidade de um gigante, um homem poderoso, forte, de cerca de 3 metros ou mais, cingido com a sua armadura pesada, um guerreiro filisteu que, diante de um jovem franzino, pastor de ovelhas, um menino, a bem da verdade, que não dispunha de armadura, não dispunha de espada, não dispunha de grandes armamentos para poder pelejar, foi quem, movido por Deus, se apresentou para defender a causa de Deus, ou seja, defender o nome de Deus diante da nação de Israel, diante do povo de Israel. E houve esse enfrentamento entre este homem franzino, esse jovem franzino, este menino, Davi, o pastor de ovelhas, diante daquele guerreiro, aos olhos humanos, uma impossibilidade. Davi seria fulminado, destruído, dilacerado pela espada de Golias. Mas aos olhos de Deus, as impossibilidades humanas são possibilidades para Deus. Deus tornou possível, fez com que Davi, que sabia de que maneira e por que razão estava ali. Ele não estava ali porque queria um espetáculo, ele não estava ali porque queria receber a glória dos homens, ele não estava ali pelas suas razões e suas convicções, ele estava ali no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus de Israel. E, portanto, ele proferiu as palavras das quais ele disse que ele estava ali defendendo uma boa causa, a causa do seu Deus, na qual ele cria, ele carregava consigo. Vamos ver isso com calma no decorrer da nossa lição, do nosso estudo. Creio que a lição foi enviada durante a semana, foi enviada agora pela manhã, com a expectativa de que todos nós tivéssemos a oportunidade de lermos, de meditarmos a respeito daquilo que o autor nos levou à percepção, ao olhar de Davi, ao olhar das adversidades que Davi enfrentou, como foi a postura de Davi, quais eram as motivações de Davi, e assim, quais são as motivações, as nossas motivações, diante das adversidades que enfrentamos no mundo atual. Pois bem, o autor ele inicia a nossa lição dizendo assim: a vida é um enfrentamento diário. Concordamos com isso.
As adversidades parecem ser gigantes sem soluções. Há muitas delas que assim se apresentam. Elas podem nos cercar por dias, meses ou até anos, tirando o nosso sono, nossa alegria e paz. Gigantes que nos amedrontam, levando-nos ao desânimo, medo, insegurança, angústia e ansiedade, insistindo em nos desafiar a uma espécie de duelo existencial. Quantos, meus irmãos, diante dos gigantes, das adversidades que se colocam nas suas vidas, não têm tirado a sua própria vida? Há inúmeras notícias, né, de que, principalmente na Europa, profissionais de saúde, né, que lidam com a morte, com a vida todos os dias, diante da pandemia, diante do Covid, diante das diversidades de pessoas que morrem fruto dessa doença, têm tirado as suas vidas, têm se desesperado, têm se antecipado ao sofrimento, creio eu, né? Mas é isso que precisamos entender, né? E vamos observar isso. O autor da lição nos mostra isso, falando sobre esse enfrentamento. E ele continua que a Bíblia Sagrada relata diversas histórias que nos mostram como agir diante desse cenário. Encontramos, por exemplo, no livro de Números, capítulo 13, os espias que se apavoraram e desistiram da conquista da terra, pois ali viram gigantes. É muito interessante esse olhar dos espias, né? Eles viram homens que aos olhos deles pareciam gigantes e eles pareciam gafanhotos, de tão pequenos que eram. Mas a gente pode entender que os espias eram os espias enviados, né, por Moisés, né, da peregrinação deles após o exílio no Egito. Os judeus lá eram escravos, ou seja, os israelitas lá eram escravos. Eles viviam em condições subhumanas, ou seja, eram torturados, eram expostos a uma atividade laboral extrema, né? Não eram treinados em luta, em autodefesa, em guerras, nada disso. Eles se tornaram passivos. Eles eram, portanto, escravos. E ao sair do Egito, aquela população imensa de homens e mulheres e crianças e velhos peregrinaram no deserto durante muito tempo até chegar a esse momento. E, portanto, diante de uma civilização, de uma população, de uma cidade onde as condições eram diferentes das condições deles, né? As pessoas lá eram nutridas, eram capacitadas na defesa, na guerra, eram soldados, tinham exércitos, tinham armamentos. A visão desses espias era uma visão circunstancial, as circunstâncias apontavam para isso. Era um olhar humano, um olhar de quem olha com os olhos da realidade do contexto em que vive. E, portanto, relataram o que viram e passaram sua impressão, ainda que por conta disso tenha influenciado Moisés, e por conta desse temor, desse descrédito na pessoa de Deus que os havia enviado, peregrinaram por 40 anos naquela terra, até que aquela geração só ficasse Josué e Caleb, né? E que, portanto, esses entrariam na terra prometida. Então pagaram um custo muito alto pela falta de fé.
Então o autor lembra desse exemplo, um mau exemplo, um exemplo que não deve ser seguido, na falta de confiança no seu Deus. Eles tinham esse Deus, eles estavam debaixo da ordem deste Deus, e eles fraquejaram, e eles se deixaram levar pelas circunstâncias, pelas possibilidades humanas e pelas impossibilidades humanas, né? Não levando em consideração o Deus das impossibilidades, né? E assim foi. Pois bem, e um outro exemplo que o nosso autor da lição nos aponta é exatamente a história do menino Davi, do jovem Davi, pastor de ovelhas, que toma a frente, né, da nação de Israel como alguém que aceita o desafio de um inimigo, né, Golias, um filisteu, um gigante, né, e portanto ele consegue o impossível. Ele fere de morte aquele homem, né, ele ganha o desafio, ele ganha a peleja apenas com uma funda, um lenço, um pedaço de couro, uma tira de couro com uma pedra, né? Aquilo que era peculiar a ele lá nos desertos, né? No deserto onde ele cuidava das suas ovelhas, né? Para espantar, né, as feras que roubavam e matavam as ovelhas, ele usava para repelir e matar os animais. E esse homem, Davi, ele não foi na sua força, ele não foi na sua autoconvicção, autodeterminação, mas ele foi na força do Senhor, ele foi na confiança de que aquela peleja não era dele, era de Deus, ele era apenas um instrumento. Pois bem, assim o autor da lição prossegue. Lendo a lição, né, eu olhei para o título que fala sobre a adversidade, né? Davi, quando a adversidade é gigante, e comecei explicando para mim e para vocês, é claro, o significado da palavra adversidade na nossa língua. A adversidade é um contratempo, um obstáculo, uma dificuldade que surge como um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade, um impedimento. Ela pode assumir diferentes formas na nossa vida. Os gigantes, né? A palavra gigante é algo de tamanho descomunal, algo grande, algo que aos nossos olhos nos impacta, né? E dentro do contexto, né, há um contexto histórico, né? Nós estamos falando de Davi, nós estamos falando do povo, né, que saiu do Egito, né, o povo de Israel, né, dos descendentes de Jacó, né, de Israel. Nós estamos falando de Moisés, né, e falando de Davi. E aí, no contexto histórico, nós podemos dizer o seguinte, que com a morte de Josué, sucessor de Moisés, as 12 tribos de Israel se espalharam de norte a sul de Canaã, defendendo-se contra os inimigos, principalmente os filisteus, da onde vem o gigante Golias. E lideradas por 13 juízes que se alteraram no controle do povo de Deus por 400 anos. Samuel, que foi o sucessor de Eli, é considerado o último dos juízes e o primeiro dos profetas. É ele que conduz a transição da teocracia, ou seja, de Deus como sendo aquele que governava o povo, como juiz, né, para a monarquia, que é a presença de um homem que iria governar o povo, seria um rei, ou os reis. Samuel foi quem fez essa transição. Muito embora essa não era a vontade de Deus, né, mas era a vontade do povo. Os 7 primeiros capítulos de 1 Samuel descrevem a trajetória desde o seu chamado por Deus, bem como o desvio da casa de Eli, que contribui para decretar o final da época dos juízes. Davi, ele é o segundo rei de Israel. Ele
ele veio depois de Saul, né? E se destaca de Saul e se destaca de todos os reis que vieram depois dele. Passaremos a ver o porquê, conhecendo detalhadamente sua história, que deve servir de inspiração para todos nós. Na verdade, nós não vamos estudar a história toda do Davi, porque não é esse o objetivo da aula. Nós iremos estudar apenas um momento na vida de Davi e alguns aspectos que justificam Davi como sendo quem ele era. Não apenas um rei, né? Não apenas um pastor de ovelha, mas um servo do Senhor, um homem que tinha comunhão com Deus, um homem que Deus se referiu a ele como sendo um homem segundo o seu coração. Maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Se Deus assim disser a meu respeito que eu sou um homem segundo o coração dele, eu ganhei a vida. Eu busco ser isso. Essa é a minha expectativa, querer ser um homem segundo o coração de Deus. Eu acho que essa é a nossa expectativa, nós devemos buscar isso, agradar a Deus em tudo, porque nós fomos chamados para adorá-lo, para agradar a Ele, para bendizê-lo, para servi-lo. Qual é a motivação de estarmos estudando a vida de Davi? Não somente os registros históricos deste personagem das Escrituras, mas certamente os exemplos de sua vida, que nos auxiliarão e nos tornarão homens e mulheres segundo o coração de Deus, como ele era. Por isso que olhar para Davi e aprender com ele, aprender com os seus acertos, como no caso do enfrentamento com o gigante Golias, como também os seus erros, os seus deslizes, as suas faltas gravíssimas, mas que não fizeram dele alguém do qual Deus desistisse. Ao contrário, Deus investiu em Davi e teve bom resultado. O texto da qual eu me refiro, em que Deus diz que ele era um homem segundo o seu coração, está descrito em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14. Diz assim: disse Samuel a Saul: você agiu como tolo. Saul era o rei antes de Davi. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. E aí Deus estava se referindo a Davi. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor, se referindo a Saul. Portanto, Davi era esse homem segundo o coração de Deus. E porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, creio que Davi ele carregava uma convicção muito clara de quem Deus era. Isso é muito importante. Carregarmos uma convicção correta de quem Deus é faz toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. Se nós sabermos que Deus é o Deus criador dos céus e da terra, de que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vai fazer toda a diferença na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele, no nosso trato com Ele. Que ninguém venha ao Pai, como disse Jesus, a não ser através dele, ou seja, de Jesus, o Deus que se fez carne e se revelou entre nós, como disse João, lá em 1 João, no Evangelho, lá no Evangelho de João, capítulo 1, vai fazer toda a diferença. Davi carregava essa convicção, ele sabia quem Deus era, ele conhecia Deus. E vamos perceber isso quando, no capítulo 139 do livro de Salmos, Davi se refere a Deus dizendo assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito.
maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha a consciência que ele carregava a respeito de Deus. Os meus ossos não te foram recobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Davi está falando de que Deus é o conhecedor de tudo, é o criador de todas as coisas. Que antes de existir Davi, ele, Deus, já existia. E que Davi era uma ideia de Deus. E que, portanto, ele não estava aqui nesse mundo, Davi não estava aqui nesse mundo por acaso. Ou seja, ele tinha um significado. Davi sabia que ele era importante, que ele tinha sido criado por Deus e que a missão que ele carregava era a missão de fazer a vontade de Deus, de estar no lugar e na posição que Deus queria que ele estivesse. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é precioso. Mas isso não faz de Davi alguém infalível. Não, Davi sabia disso. Davi sabia que era pecador. No Salmo, creio que 150, diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo as multidões das tuas benignidades, apaga todas as minhas transgressões. Davi sabia que era pecador, mas sabia que Deus era justificador, sabia que Deus era quem o salvaria, o perdoaria, o receberia. Isso é maravilhoso. Eu te louvarei porque de um modo assombroso fui feito. Há um reconhecimento muito grande da parte de Davi a respeito de quem Deus era. As adversidades e crises, elas são inevitáveis. Jesus mesmo disse isso. No mundo tereis aflições. Então, elas são inevitáveis. Por isso, é indispensável termos uma mente modificada, carregando convicções de quem é o nosso Deus, como é o caso de Davi, sabendo quem era Deus, e da convicção de que não está nessa vida por obra do acaso, mas porque Deus assim quis. Então, nós carregamos um significado nessa vida. Nós que conhecemos o Evangelho, nós que encontramos Jesus no caminho, como Paulo encontrou, carregamos um significado. O significado de viver a vida seguindo a Jesus, levando a nossa cruz, negando a nós mesmos e fazendo a vontade de Deus. Assim foi a vida de Davi, assim foi a vida de Paulo, e assim deve ser a nossa vida. E o que nos definirá, ou seja, o que nos revelará a identidade que temos, é a forma como caminhamos na vida, a forma como caminhamos no caminho. Nós temos dito isso aqui. Quando nos referimos à parábola do samaritano. Ali havia diferentes formas de se caminhar no caminho, mas o caminho era o mesmo para todos. Mas houve um que trouxe profunda admiração. Foi aquele homem, aquele samaritano, que caminhou no mesmo caminho da vida, da existência, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de assistência, vendo em si, vendo o outro, né, vendo a si mesmo no outro. E, portanto, encontrando o homem que havia sido violentado, ferido, roubado,
que estava prestes a morrer no caminho, sem socorro, o socorreu. O abraçou, o colocou no seu animal, o levou até uma estalagem, lá cuidou dele e ainda pagou para que cuidassem. Que maravilha! E ainda prometeu que se aquilo não fosse suficiente, quando ele voltasse, ele pagaria a diferença, ele restituiria aquele que cuidou e que gastou além daquilo que ele deixou. Veja que o que define cada um de nós, ou seja, quem nos revela é a forma como nós andamos no caminho da vida, da existência. É o nosso amor para com Deus e para com o próximo. Então, o que vai nos definir diante de Deus e dos homens é como nós vamos reagir diante das adversidades. Ter encontrado aquele homem caído no caminho era uma adversidade, da qual o sacerdote e o levita não foram bem. Estes não socorreram o homem caído por suas muitas razões, né? E eram homens da religião, homens que carregavam títulos, homens que ostentavam posição diante da sociedade de respeito. Era um sacerdote, era um levita, mas que na existência foram reprovados, ou seja, não deram bom testemunho. E, portanto, nós estamos aqui para fazer uma diferença diante da nossa vida, diante das adversidades que enfrentamos na vida. Davi fez toda a diferença. Ele foi diante daquele homem, daquele gigante, diante daquele desafio, não pelas suas convicções, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi sabendo que a causa não era dele, a causa era de Deus, e que ele era apenas um instrumento na vida para exaltar o nome de Deus, para cumprir um propósito. E assim somos nós também. Vamos prosseguir. O autor da nossa lição, ele faz alguns comentários a respeito das adversidades da vida e como nós devemos enfrentar, né? Eu vou ter que, em meio às adversidades da vida, o que nos faz diferentes não é simplesmente a forma como nos comportamos diante destas adversidades, mas sim em quem nós temos crido para enfrentá-las. Há muita gente bem realizada na vida, mas que nem considera Deus, acha que Deus é uma criação humana, acha que Deus não existe, mas ainda assim consegue viver bem, ou seja, consegue conquistar, consegue superar as suas adversidades